Agora, nós vamos usar vou tirar o acetato. Ele é terrível. Você solta essa cola aqui, solta ele desenrola todinho. Então, tem que estar com a mão firme para você tirar o pedaço que você precisa. Ó, você vai jogar essa terra fora quando for usar? De jeito nenhum. Você lava, é aquilo que eu falei, do balde de cloro. No final do dia, põe de molho no cloro, tá pronto para usar de novo. Eu já vou cortar 2. Eu vou precisar de 2, porque o bolo é alto. Eu sempre corto um pedacinho não tão pequeno, porque se eu precisar de usar ele num bolo de 20, tanto dá para usar no de 15, quanto dá para usar no de 20. Não tem que ficar separando vasilhas com um tamanho e outro. Vou abraçar esse bolo. Esse aqui só vai dar para o de 15 mesmo, cortei pequeno. Vou abraçar, não vou apertar muito, porque senão eu vou diminuir o diâmetro do meu bolo. Vou copiar bem a espessura, a largura, largura mesmo, do bolo, certo? Deixei bonitinho. Esse nós vamos montar de prestígio. Como ele é, a decoração dele vai ser clara, então nós vamos colocar o baracrim devagarinho. Lembra que eu falei com você dessa ranhura que eu gosto? Isso aqui, ele acaba formando uma retenção. E eu coloco essa manga entre o acetato e o bolo. É como se eu tivesse uma quina assim. Deixa eu riscar aqui para você. Como se eu tivesse uma quina assim, ó. Aqui está o bolo, na parte de baixo, e aqui está o acetato. Então, eu vou fazer esse triângulo com o baracrim. Tá? Assim, por que eu tenho essa preocupação de fazer com o baracrim esse triângulo? Porque eu vou evitar o máximo de roubar espaço no bolo, porque eu não quero roubar espaço do recheio. Eu quero que o meu cliente fique feliz. Essa minha preocupação, tem cliente que fala, eu não quero que você coloque o baracrim. Aí eu falo, querida, me perdoa, não vou poder fazer seu bolo. Porque você quer um bolo extremamente regado, você quer um bolo muito recheado. Eu não consigo fazer um bolo do jeito que você gosta se eu não tiver uma estrutura para segurar o que você precisa, que é uma massa bem molhada, uma massa fofinha dessa. Eu já vou regar. Coloco um recheio nessa textura. Olha para você ver. Como é que esse bolo vai parar em pé? Não vai, não adianta. Aí ela fala, ai, Sandra, me desculpa, eu não entendo nada de bolo. Eu falo, então, tá vendo? E de bolo eu entendo. Aí elas começam a rir. Ó, vou regar essa massa, mas eu não vou regar muito, porque essa massa é muito fofa. Ó, para um de 15, a quantidade que eu usei, ó. Tá vendo marcado ali 15? Por que eu gosto dessa? Ó, 15 centímetros, olha lá a marquinha, ó. A gente já marca para a gente não correr o risco de molhar de mais ou de menos. Ó, a massa de chocolate, eu molho, eu rego um pouquinho menos do que a massa branca, do pão de ló. Na hora do pão de ló, eu ensino o pão de ló, tá? Senão confundo vocês. Eu rego bem menos, porque a massa é muito fofa. E aí você vai ter problema com o bolo. Eu quero ver a quantidade que eu coloquei. Eu abro aqui, ó. Dou um corte com a colher e abro. Aí eu sei exatamente a quantidade de recheio que eu coloquei. Aí, se você quer se tornar uma profissional e é bem organizada,
que você faz? Coloca essa bacia aqui, ó, do jeito que está aqui, com as colheres e tudo, e taro a balança. Eu zerei essa balança, tá? Tá zerada. Vou mostrar para você. Vou colocar a minha segunda. Ó, essa parte aqui é de cima, você tá vendo? Ela é de cima do bolo. Essa parte aqui é a parte do fundo do bolo. Então, uma parte do fundo eu coloco embaixo. A outra parte do fundo eu gosto de colocar em cima de tudo. E essa parte do meio eu gosto de colocar no meio. Tá? Eu não tirei a tampinha dele porque ele está extremamente reto. Não tem necessidade de eu desperdiçar bolo. Não preciso tirar. Aí vou regar bem pouquinho. Marquinha de 15. Esse aqui, ó, tá menos do que o bolo branco que foi montado. Um pouquinho menos, ó. Porque o bolo branco eu rego um pouco mais. Vou colocar o outro acetato, porque ele é um bolo alto. Existe um acetato mais grosso, mais largo. Sabe por que eu não gosto dele? Que quando eu vou colocar aquela primeira fatia lá, se ele é muito largo, quebra a fatia do meu bolo. Eu tenho que descer ele muito apertado aqui. Aí eu prefiro fazer assim. De novo, vou fazer aquela preocupação do baracrim ser bem uma quina. Vou fazer uma segunda camadinha fina, bem encostada no acetato, porque os meus recheios é uma quantidade bem generosa. Aí, tá zerada a balança, certo? Agora eu vou tirar o recheio que eu acho que devo colocar nesse bolo. Eu acho que para mim tá bom, que meus clientes gostam. A maioria, eu só tive 2 clientes em 4.000 clientes que pediu para mim: Sandra, diminui o doce do recheio, eu acho muita quantidade. Ela está comprando, ela tem direito de pedir o que ela achar melhor. Falei, ô, querida, pode ficar tranquila, eu vou diminuir. Então, quer dizer, a turma maior gosta de muito recheio, nunca pediram para tirar. Então, como diz, não mexe em time que está ganhando. Se todo mundo gosta, vamos continuar com mais recheio. Aí eu capricho, eu dou uma caprichada. Porque se esse bolo aqui, ó, tem mais ou menos 2,5 centímetros, o meu recheio tem que ter mais ou menos 1,5 centímetros, tá? Ó, eu gastei nesta camada, que para mim é suficiente, 300 gramas de recheio de cocada. Se eu quero seguir com uma produção milimetricamente elaborada, se o cliente comprou um bolo hoje, daqui 3 anos ele vai comprar o bolo do mesmo jeito, com a mesma quantidade de recheio. Você vai na sua anotação e coloca uma camada de recheio para o bolo, 15 centímetros, recheio de cocada. É importante colocar o sabor, porque cada recheio vai dar um volume diferente no peso. O peso é um, o volume pode ser um mais ou menos, depende se o recheio é mais pesado. Então, eu gasto 300 gramas de cocada para rechear cada fatia, cada lance de bolo. Você vai fazendo a sua programação de forma extremamente profissional. Ok? Então, vocês anotem, vai ficar filmado, gravado. Se vocês esquecerem, volta, escuta. Ó, eu não ponho força aqui, hipótese nenhuma. Eu organizo essa massa para ter certeza que ela colou bem no baracrim, para vedou bem direitinho, não aperto, não quero bolo duro, não quero bolo prensado, nada disso. Eu quero um bolo extremamente fofinho, bem regado e bem recheado, tá?
Aí, vamos fazer o teste também com a calda, para você ver que você pode se profissionalizar. Aí você vai falar assim, você vai fazer seu bolo na sua casa e vai falar, a professora Sandra usa muita calda. Eu quero colocar menos calda nos meus bolos. A opção é sua. Você diminui a calda. Aí você pode falar comigo, Sandra, você usa pouco caldo, eu quero colocar mais. Também você pode, mas toma cuidado. Você tem que ter o controle dessa calda, porque senão seu bolo, a vizinha sai, anda seu cliente sai, anda 5 minutos, o bolo desmonta. Então, às vezes, você quer agradar muito o cliente e você desagrada muito o cliente. Ele não vai falar com as pessoas que você pediu mais calda. Ele vai falar com todo mundo que seu bolo quebra. Então, a gente tem que tomar cuidado. Como diz a cliente, ai, Sandra, eu não sei fazer bolo, entendeu? Então, como você sabe, é você que tem que explicar. Ó, zerei a balança. Ó, eu gastei 75 gramas de calda em cada camada. Você pode colocar 70 gramas que tá bom. Essa última camada eu caprichei. Pronto, esse é o bolo de prestígio. Você coloca uma caneta bem pequenininha, escreve o nome do seu cliente aqui, porque senão ele mistura na geladeira e você pode entregar o bolo para o cliente de sabor errado, tá? Vou levar para a geladeira. O de prestígio, nós vamos bater o chantilly. E eu quero que vocês vejam como eu vou bater. Porque isso, chantilly também. Isabela está aí, né? Eu quero que vocês vejam como que bate o chantilly, porque tem segredo esse chantilly. Aqui é o chantilly que eu uso, já mostrei para vocês, né? Ó, dá para ver. Aí no Brasil tem a Amélia, tem Bung, vários chantilly no Brasil que são bons. Eu antes usava, eu gostava de usar Bung. Amélia eu nunca gostei muito porque eu acho ele bem fraquinho, ele é bem fraquinho. Ele não fica firme. Eu gostava mais do Bung. Você tem mais chantilly aí? Esse aqui vai ser pouco para mim. Porque eu gosto de um chantilly mais encorpado. Esse da Ritz não é comum a gente achar nas lojas para comprar. Mas se você tiver amizade numa padaria e pedir o dono da padaria para comprar, para vocês aí no Brasil, Ritz, essa marca aqui, ó. Essa marca vermelhinha aqui, ó. Às vezes você consegue, mas é difícil. Normalmente em loja a gente não costuma conseguir comprar, não. Aí, loja a gente consegue comprar Bung. Eu não lembro mais no Brasil o que está usando agora. Eu vou até perguntar para minhas alunas, que já foram minhas alunas lá do Rio, né? Olha, eu vou bater, vou ligar a batedeira e neste momento eu não vou estar conversando porque vocês não ouvem. O segredo desse chantilly é bater muito. É bater até... Se fosse um chantilly fresco, a gente ia falar assim, passou do ponto. Virou manteiga, de tanto que bate. A minha intenção é que ele desidrate mesmo, que ele bata até ficar bem duro, tá? Esse é um dos segredos nossos para trabalhar com chantilly, de forma que o chantilly te obedece e você faz um trabalho assim bem retinho, faz umas quinas perfeitas, tá? Então eu vou ligar e vai fazer bastante barulho.
Gente, olha para vocês verem como fica duro. É assim mesmo. Esse é o ponto que eu gosto de trabalhar com chantilly. Se fosse um chantilly fresco, eu já ia falar para vocês que passou do ponto ou que vocês já deixaram o chantilly virar manteiga. Ele fica tão duro que ele gruda. Ó, bem durinho, né? Tá dando para ver com tranquilidade? Tudo que é branco parece que fica tão branco.